Olá, boa tarde a todos. Continuação aí da nossa aula do 7º ano. Agora nós vamos para a atividade de número 2. Dá uma olhada aí na tela. Para resolver essa atividade, nós vamos explicar outros conteúdos, como nós falamos na nossa última aula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é lembrar de alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai lembrar é o conceito de divisor, tá bom? Mas vamos dar uma lidinha aqui no nosso problema. Laura comprou 57 balas e distribuirá para os alunos da sua turma, sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala. Então aqui nós temos algumas condições. Primeira condição, total de balas que ela tem. Ela tem 57 balas disponíveis. Ela quer distribuir isso para seus alunos, de tal forma que cada um receba pelo menos 2 balas, sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala. Não irá sobrar nenhuma bala significa que vai ser uma divisão exata. Descubra a quantidade máxima de alunos que poderão receber balas e quantas balas cada aluno irá receber. Então vamos lá começar a trabalhar a nossa solução do nosso problema. Sempre na matemática é importante você organizar o seu raciocínio, tá bom? Para que você não se perca depois. Lembrando do uso do caderno, manter o seu caderno organizado. Muito bem. O que nós vamos precisar estudar para resolver essa questão? Nós vamos precisar aprender a fatorar um número em números primos. O que significa fatorar um número em números primos? A palavra fatorar, que dá a ideia de fatoração, ela dá a ideia de multiplicação. Multiplicação. Certo? Então, fatorar é transformar numa multiplicação. Por exemplo, o número 6. O número 6 é 2 vezes 3. Eu fatorei o número 6. O número 12. O número 12, por exemplo, ele é 2 vezes 6. Mas a gente já acabou de ver que o 6 é 2 vezes 3. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes 2 vezes 3. Faz a continha aí que você vai ver, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Apareceu na fatoração do 12 o número 2, 2 vezes, e o número 3. Bacana. Então, fatorar é transformar em multiplicação. Só que nós vamos fazer uma fatoração especial. Nós vamos fatorar os números em números primos, ou seja, nós vamos escrever números como multiplicação de números primos. Lembrando da nossa última aula, número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo e somente. Então, nós temos que conhecer alguns números primos, tá bom? Vou escrever alguns aqui, ó. Alguns números primos. Normalmente você não precisa saber uma lista muito grande, não. Os números primos eles são infinitos, ok? Primeiro número primo, número 2. É o único, por uma curiosidade, é o único número primo que é par. Depois do 2 vem o 3. Aqui eu esqueci de escrever. Números primos. Estou escrevendo abreviado aqui, tá bom? Números primos. Então,
Primeiro, 2, depois o 3, depois o 5. O 6 é? Não, o 6 não é. O 7 é primo. O 8 é? Não, o 8 não é primo, ele é divisível por 2 por 4. O 9 é primo? Não, ele é divisível por 3. O 10 também não. O 11 é. O 12 também não é primo. O 13 é. E por aí vai, ok? Alguns números primos, beleza? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Depois a gente vai aprender a escrever uma lista com vários números primos. Beleza. Para que a gente precisa saber isso? A gente precisa disso para saber, por exemplo, que a gente pode escrever qualquer número como produto de números primos. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fatorar em números primos. A estrutura é a seguinte. Você vai pegar um número, por exemplo, vamos pegar o número 24. 24. E aí, você vai botar uma barrinha aqui do lado, tá bom? E aqui vão entrar somente números primos, que dividam o 24. Então, o primeiro número primo que divide é o 2, porque 24 é par, 24 é um múltiplo de 2, então ele consegue dividir. 24 dividido por 2 dá 12. Beleza. Você vai continuar insistindo em números primos que vão dividindo. 12 também é dividido por 2. É divisível por 2. 12 dividido por 2 dá 6. O 6 também é divisível por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. Agora, o 3 ele só é divisível por 3, certo? Que é o próximo número primo na nossa sequência. Aqui vamos aumentar aqui a nossa retinha. Muito bem. 3 dividido por 3 deu 1. Chegou em 1, acabou. Você vai fechar essa estrutura e vai multiplicar esses números aqui, ó, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o 24 fatorado em números primos é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Se nós formos colocar na forma de potência, 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3, que é 2 elevado ao cubo, vezes 3. 3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, está aí a fatoração do número 24. O 24 ele é 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Beleza? Vamos precisar dessa ideia aqui para esse exercício, acredito, e para outros também. Muito bem. Então, nós vimos uma listinha aqui de números primos e nós vimos uma divisão de um número por números primos. Quando a gente faz isso, a gente fatora esse número em números primos. Beleza? Vamos fazer mais um exercício? Vamos fazer, por exemplo, a fatoração do número 60. 60. Divide por 2, 30. Divide por 2, 15. Divide por 2. 15 divide por 2? Não, não dá divisão exata. Mas divide por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não divide por 2, não divide por 3, mas divide por 5. Olha que legal, aqui só aparecem números primos. 5 dividido por 5 deu 1. Fechou? Fechou. Acabou. Então, 60 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, a fatoração aqui, ó, do 60 é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1
vezes 5 elevado a 1. Está aí a fatoração. Bacana. Então, aprendemos a fatorar um número em números primos. Isso aqui vai ser muito útil para uma série de exercícios e você vai precisar disso demais na matemática daqui para frente. Ok? Vamos voltar lá no nosso exercício. Nós temos o seguinte, que a Laura ela comprou 57 balas, certo? E distribuirá para os alunos de sua turma. Então, vamos pensar num probleminha em que a gente está dividindo bala para pessoa. Então, imagina o seguinte, que nós temos a quantidade de balas e nós vamos dividir para a quantidade de alunos. Certo? Essa divisão do número de balas dividido pela quantidade de alunos vai dar quantas balas cada um vai receber. Vai dar uma quantidade, vou abreviar, quantidade de balas por aluno. Ok, essa quantidade de balas por aluno vezes a quantidade de alunos tem que dar a quantidade de balas, para dar um resto zero, para ser uma divisão exata. Concorda lá com o problema? Que a gente viu que tem que ser uma divisão exata. Beleza. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver quais são os divisores de 57. Porque a gente precisa saber por quais números que a gente vai dividir o 57. O 57... nós vamos fazer a fatoração dele aqui. Vamos fazer aqui, ó, 57. Vamos fatorar ele em números primos. 57 não divide por 2, porque para dividir por 2 o número tem que ser par, certo? 57 ele divide por 3. A gente vai aprender os critérios de divisibilidade lá. Mas só por curiosidade, soma 7 com 5 aqui. Quanto que dá? 12. 12 divide por 3? Divide. Então, só uma diquinha já antecipando. Para saber se um número divide por 3, basta somar os algarismos. Se essa soma for divisível por 3, é porque é. Então, 57 é dividido por 3. É divisível por 3. 57 dividido por 3. Vamos lá. Ó, vamos tentar fazer de cabeça aqui. Ó. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Certo? 5 menos o 3 que deu, estamos fazendo de cabeça a divisão. 5 dividido por 5 menos 3 deu 2. Abaixo 7 deu 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, 57 dividido por 3 dá 19. Só que 19 é um número primo. Se você parar para pensar um pouquinho, 19 só divide por 1 e por ele mesmo. Então, o próximo número primo aqui não vai ser 5, não vai ser 7, não vai ser 11, não vai ser 13, vai ser o próximo número primo aqui, ó, que é o 19. Então, 19. 19 dividido por 19 dá 1. Acabou a fatoração. Então, a gente sabe que o 57 é igual a 3 elevado a 1 vezes 19 elevado a 1. Beleza, está fatorado. Ou seja, a gente pode dividir o 57 por quanto? A gente pode dividir o 57 por 1, porque 1 é divisor universal. A gente pode dividir o 57 por 57. Mas a gente pode dividir também o 57 por 3 e por 9. Aqui aparece a lista dos divisores. Certo? Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Quais são os divisores, então, de 57?
Os divisores de 57 são 1, 3, 19 e 57. Olha o nosso algoritmo, nosso passo a passo aqui para pensar. O número de balas, que é 57, dividido pelo número de alunos, vai dar a quantidade de balas por aluno. Então, vamos lá. Vamos imaginar essas situações aqui, para a gente estudar. 57 dividido para um aluno, as 57 balas vão ficar para ele. 57 vezes 1, 57, resto, 0. Será que a sala de aula tem um aluno? Não. 57 dividido por 3 alunos. Será que tem uma sala de aula com 3 alunos? Pode ser que sim. Ora, a gente já sabe que 3 vezes 19 dá 57. Então, aqui ó, dá 19. Poxa, então o que significa isso? 19 vezes 3 dá 57, para 57, 0. Significa que se a professora tem 57 balas e 3 alunos, ela pode dar 19 para cada um. Né? Só que a gente vai ver que a sala de aula dela não tem 3 alunos. 57 dividido por 19. É mais compatível isso aqui, né? 19, 20, 20 e poucos alunos. Né? Nós já sabemos que isso vai dar 3. 3 vezes 19 vai dar 57. Para 57, 0. Então, o que nós temos? Vamos voltar lá no nosso problema. Sabendo que ela pretende dar pelo menos 2 balas para cada aluno e que não irá sobrar nenhuma bala, descubra a quantidade máxima de alunos. A quantidade máxima de alunos em que ela vai dar pelo menos 2 balas, são 2 ou mais. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. A quantidade máxima de alunos vai ser obtida nessa situação aqui, ó. Quando nós temos 19 alunos ganhando pelo menos 2 balas, no caso, 19 alunos, ganhando cada uma, 19 alunos, com 3 balas. 19 alunos, vamos botar uma vírgula aqui, com 3 balas para cada aluno. Eu consigo o máximo de alunos na sala de aula, 19. Consigo atender a restrição do problema, que é dar 2 ou mais balas. No caso, cada um aqui está ganhando 3 balas. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Nós aprendemos aí, nessa aula de hoje, fatorar um número em números primos. Isso aí vai ser muito importante para as nossas aulas de matemática e você vai carregar isso na matemática aí para toda a sua educação. Então estuda bastante essa aula. Se tiver alguma dúvida, deixa essa dúvida lá no mural que a gente vai responder. Ok? Espero que todos tenham gostado da aula. Um abraço para todos. Até o nosso próximo encontro. Tudo de bom.